Você já parou para pensar no motivo de, mesmo tentando tanto, mesmo desejando tanto, mesmo sonhando tanto, algo parece te puxar de volta para o mesmo lugar? Já sentiu como se houvesse uma força invisível sabotando seus passos? Como se, cada vez que você tenta mudar, alguma parte silenciosa sua sussurra: não vai dar certo. Você não nasceu para isso. Aceite o que tem. Pois hoje eu preciso que você escute algo que talvez nunca tenha ouvido de maneira tão direta. Você não fracassou. Não foi falta de força, falta de fé, falta de coragem ou falta de capacidade. Você foi programada para falhar. E essa programação não começou ontem. Ela foi construída devagar, quase imperceptível, como gotas caindo no mesmo lugar até furar a pedra. Desde os seus primeiros anos, o mundo ao seu redor te ensinou a duvidar da pessoa que você deveria se tornar. Te ensinou a ter medo, te ensinou a pedir permissão, te ensinou a diminuir suas expectativas, te ensinou a se encolher. Mas ninguém te contou que isso não é defeito seu, é condicionamento. E agora que você está aqui, ouvindo isso, talvez uma parte sua esteja se reconhecendo nessa prisão invisível. Talvez você esteja percebendo que, na verdade, passou boa parte da sua vida agindo de acordo com crenças que não são suas. Crenças herdadas, repetidas, absorvidas, infiltradas na sua mente como raízes profundas de árvores que você nunca plantou, mas que agora sustentam a floresta errada dentro de você. O mundo te programou para pensar pequeno, mas você nasceu para pensar grande. E não há nada mais violento do que uma vida pequena dentro de uma alma grande. E eu quero que você sinta esse peso sendo retirado agora, porque essa percepção é libertadora. Quando você entende que nunca foi incapaz, mas sim condicionada, algo dentro de você se levanta. É como se uma parte antiga, adormecida e forte, finalmente abrisse os olhos. A verdade é que sempre existiu grandeza dentro de você, mas te ensinaram a ter medo dela. E aqui vem algo que, na minha opinião, é um dos maiores erros do ser humano: acreditar que seus pensamentos são reflexo de quem ele é, quando, na verdade, seus pensamentos são reflexo de quem te ensinaram a ser. E é por isso que você precisa ouvir isso agora, para acordar, para se desvencilhar dessa teia emocional que foi construída em silêncio. Porque existe um código mental que define se você progride ou se paralisa. E esse código nunca te foi ensinado da forma correta. Você foi treinada para sobreviver, mas nunca foi treinada para vencer. E quando eu digo vencer, não estou falando de glamour, conquistas externas, vitórias sociais. Estou falando de algo mais profundo: vencer a si mesma, vencer a sua velha programação, vencer as vozes internas que não são suas. E talvez esse seja o momento em que você finalmente percebe que o seu maior inimigo nunca foi a vida, mas o que você acredita sobre si mesma. Eu realmente acredito que esse é o ponto mais transformador que alguém pode alcançar, quando entende que a chave nunca esteve no mundo exterior, mas no interior. É por isso que sua vida parece repetir ciclos. Não importa o emprego, a cidade, as pessoas, o relacionamento, os mesmos padrões retornam, não porque nada funciona para você, mas porque a mesma programação está operando por trás de tudo. E aqui vai a primeira dica importante, quase um truque mental que poucas pessoas compreendem. A sua mente só repete o que ela conhece. Se ela conhece escassez, repete escassez. Se ela conhece medo, repete medo. Se ela conhece dúvida, repete dúvida. Mas se ela conhecer abundância, repetirá abundância. Se ela conhecer segurança, repetirá segurança. Se ela conhecer força, repetirá força. Você não está lutando contra a vida, você está lutando contra a versão antiga da sua mente. E isso muda tudo. E agora, eu quero te levar mais fundo, porque existe um momento na vida de toda pessoa que desperta, um momento em que ela descobre que pode reprogramar a si mesma. Que pode desmontar crenças antigas e construir novas. Que pode decidir quem vai ser daqui para frente. Mas deixa eu te contar algo que talvez ninguém tenha coragem de dizer. Esse processo dói. Não é suave, não é romântico, é cirúrgico. Porque não existe transformação verdadeira sem desconforto. Você não está apenas mudando hábitos,
você está desfazendo estruturas internas que sustentaram a sua vida inteira. E sempre que você tenta mudar um padrão antigo, ele tenta sobreviver. É por isso que você sente resistência. É por isso que sente cansaço, dúvida, procrastinação. Essa é a programação antiga tentando te puxar de volta. Mas existe algo que, no meu ponto de vista, poucas pessoas realmente entendem. Você não precisa eliminar essa resistência. Você precisa superá-la. E a superação começa com clareza. Começa com a coragem de olhar para dentro e dizer: eu sei exatamente qual parte de mim está se sabotando e eu não vou obedecer. Esse é o momento em que a programação perde força, quando você percebe que ela existe e que você pode escolher agir diferente. E deixa eu te oferecer aqui uma segunda dica poderosa que muitas vezes uso na minha própria vida. Toda vez que você sentir sua mente tentando te paralisar, faça o oposto. Se o medo disser não faça, você faz. Se a dúvida disser você não consegue, você tenta assim mesmo. Se a insegurança disser espere, você avança. Esse é o segredo para quebrar padrões internos. Você enfraquece aquilo que não alimenta. E de acordo com minha experiência observando os caminhos humanos, ninguém vence de verdade enquanto continua obedecendo sua velha programação emocional. E é exatamente aqui que acontece um dos momentos mais importantes desse roteiro. Porque agora você está entrando em contato com o que existe de mais profundo, o autodomínio, o controle da própria energia, a capacidade de escolher conscientemente os pensamentos que vão moldar o seu destino. E quando eu percebo esse ponto na jornada humana, algo se ilumina. Porque o grande erro é acreditar que você precisa sentir confiança para agir. Isso é falso. O mundo te ensinou errado. Você age primeiro. A confiança nasce depois. Você não espera acreditar em si. Você constrói essa crença enquanto caminha. E é nesse exato ponto, quando você está prestes a se reconectar com sua força, que eu quero fazer uma pausa suave, espiritual, quase sagrada, para te convidar a um pequeno gesto que pode mudar sua energia de forma profunda. A partir daqui, eu quero que você coloque consciência em algo simples. A programação antiga só perde força quando você declara internamente uma nova vibração. E como você está mergulhando em autodomínio, existe uma frase que se encaixa completamente nesse momento porque representa decisão, presença e alinhamento com sua identidade real. Se fizer sentido para você, escreva nos comentários apenas "Eu sou força". Esse gesto é como um símbolo. Ele não é mágico, ele é consciente. É você declarando para si mesma que está escolhendo uma nova programação. E quando você escreve isso junto de tantas outras pessoas que também estão despertando, cria-se uma energia coletiva, uma mente mestra silenciosa que te fortalece. E eu quero que você sinta isso. Ao escrever, você está dando um passo interno, está realinhando sua vibração e, de alguma forma, está dizendo ao universo e a si mesma: chega. A partir de agora, eu decido quem eu sou. E ao respirar após escrever, você não apenas digita palavras, você planta uma nova raiz dentro de você. E quando essa nova raiz começa a crescer, algo extraordinário acontece. A velha programação começa a rachar, porque você está exigindo da vida uma nova postura. Você está se recusando a repetir padrões. Está deixando claro que não veio ao mundo apenas para sobreviver, mas para despertar. E quando uma pessoa desperta, ela muda a própria história. E quando você mudar a sua história, o mundo ao seu redor muda com você. Mas existe um detalhe importante, e aqui entra a minha terceira dica.
algo muito prático. Não tente mudar tudo de uma vez. Mude uma coisa, depois outra, depois outra. E quando você perceber, sua vida inteira terá mudado. A mudança não acontece porque você deu um salto gigantesco. Acontece porque você colocou pequenas vitórias na direção certa. E eu posso te dizer com toda sinceridade, quando você vence a si mesma em pequenas batalhas, a maior vitória se torna inevitável. E agora quero te guiar para a parte mais profunda desta reflexão. Você não foi programada apenas para falhar. Você foi programada para desistir cedo demais. Foi treinada para achar que seu esforço não vale a pena. Foi condicionada a acreditar que sempre falta algo em você. E esse é o maior golpe emocional que o mundo te deu. Mas existe uma verdade que ninguém te contou. A vida não responde à sua programação antiga. Ela responde à sua decisão nova. Quando você muda a vibração, muda o caminho. Quando muda a identidade, muda as escolhas. Quando muda as escolhas, muda o destino. E eu realmente acredito que você está nesse ponto agora. No ponto em que algo dentro de você está dizendo: eu não aceito mais me sabotar. Eu não aceito mais me diminuir. Eu não aceito mais me programar para falhar. E é aqui que você renasce. Não num momento épico, não num acontecimento grandioso, mas nessa decisão silenciosa. E quando você decide profundamente que vai reescrever sua própria mente, tudo ao seu redor passa a cooperar. Porque você começa a viver de dentro para fora, e não de fora para dentro. E se eu puder te deixar uma quarta dica, talvez a mais valiosa, sempre que sentir dúvida sobre si mesma, pergunte: essa dúvida é minha ou é da programação antiga? Essa pergunta sozinha é capaz de parar sabotagens que você carrega há anos. E agora, enquanto você respira e sente essa clareza chegar, eu quero que você imagine uma coisa. Imagine a versão de você que não foi programada para falhar. A versão que foi programada para vencer, que acredita, que cria, que decide, que se respeita, que age, que não pede espaço, ocupa, que não pede permissão, se posiciona, que não se encolhe, expande. Essa versão existe e ela sempre esteve aí, escondida embaixo de camadas e camadas de condicionamento. Mas hoje ela levantou. E quando essa versão desperta, nada no mundo consegue te parar, porque o que te parava estava dentro de você. E agora você está tomando as rédeas da própria mente. E quando uma mente se torna livre, ela se torna poderosa. E eu quero te deixar com algo muito sincero. Você nunca foi fraca, nunca foi incapaz, nunca foi pequena. Você apenas acreditou nas vozes erradas. Você se guiou pela programação errada. Mas tudo isso pode ser refeito, porque sua mente é reprogramável. Seus padrões são reprogramáveis. Sua identidade é reprogramável. Sua vida inteira é reprogramável. Você não fracassou. Você foi programada. Mas agora você está se reprogramando. E este é o momento exato em que sua história muda. E se essa mensagem te atravessou, tocou sua alma e despertou algo dentro de você, então permita que isso continue. Respire fundo. Sinta seu próprio renascimento. E siga comigo nessa jornada. Se essa palavra ressoou no seu espírito, deixe seu like, ative as notificações e se inscreva no canal para caminhar comigo. Assim você recebe cada nova mensagem e continua avançando com força, clareza e propósito, sem deixar sua mente voltar ao que era.